Bom, pessoal, então seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os documentos necessários, tá? Então, a deliberação que aprovou os critérios, né, as ações para a primeira chamada de 2026, para a primeira chamada de 2026, é a deliberação 214, tá? Ela já está disponível no site do comitê. Então, vocês precisam se atentar, fazer a leitura do documento. A gente vai detalhar algumas coisas aqui, mas é importante que todos façam a leitura, tá? O prazo para envio dos documentos é até 30 de janeiro, tá? Então, de hoje aí tem mais ou menos uns 40 dias, né, para elaboração, para entrega, né, das propostas, tá? Num primeiro momento, os documentos precisam ser encaminhados para o e-mail do comitê. Então, tá aí, comitê@sp.gov.br. E o FEIDRO ele estabelece um rol de documentos para cada tipo de tomador. Então, municípios e estado, né, se é administração direta ou indireta, sociedade civil sem fins lucrativos ou usuários com fins lucrativos, tá? E aí, vocês vão perceber que a documentação técnica, planilha orçamentária e cronograma, ela não muda eh, por tipo de tomador, tá? Isso é igual para qualquer tomador. O que vai mudar é a documentação financeira, que eu vou falar alguns destaques aqui, tá? Então, documentação técnica, independente, do tipo de tomador que precisa ser apresentado. Primeiro, termo de referência. Isso precisa ser apresentado para projeto não estrutural, ou seja, estudo, plano, educação ambiental, diagnóstico, precisa ser apresentado como para projeto estrutural, obras ou serviços, de intervenções físicas, tá? Então, para todo mundo, termo de referência. Se for obra, se for projeto estrutural, precisa apresentar no mínimo o projeto básico. Então, estou solicitando uma obra para fazer a canalização de um córrego. Preciso apresentar pelo menos o projeto básico. Se não tiver executivo, o executivo tem que estar previsto na planilha de orçamento, tá? E também o recurso para fazer a obra. O ideal, gente, é que sempre os tomadores tenham um projeto básico executivo para fazer a obra. Por quê? Às vezes, quando vai fazer o executivo, né, no detalhamento, aparecem mais itens, aí acaba alterando o valor da obra no meio do caminho, né? Aí precisa ou solicitar aditivo, ou comitê, ou o tomador precisa aumentar a sua contrapartida. Então, o ideal é que os tomadores, quando solicitam recursos para a obra, que eles já venham com um projeto básico e executivo junto, tá? Mas não sendo possível, se só tem o básico, a gente consegue consegue financiar o executivo e a obra junto, tá? Licença ambiental, autorizações pertinentes, como licença prévia, autorização para supressão de vegetação, alvará metropolitano, o que precisar de licenciamento e de outorga, tá? Né, quando for obra, no caso, precisa apresentar no mínimo o protocolo, tá? Lembrando, como eu comentei, para apresentação até o dia 30 de janeiro, é protocolo. Aí, para fazer aprovação e liberação da primeira parcela do projeto, precisa esses documentos, né, finais, a licença, a outorga, já precisam estar emitidas, tá? Se for uma obra, não for em via pública, né? Se for em algum terreno, precisa da comprovação de posse, né? Da documentação da área. Então, a matrícula, aqui está detalhado quais são os tipos de documentos que são aceitos, né? Matrícula, posse provisória, contrato de locação, arrendamento, comodato, enfim, tem aqui algumas opções, mas precisa da comprovação, né? Do terreno e do documento que ateste a disponibilidade daquele imóvel, tá? Então, por exemplo, vai fazer uma estação elevatória de esgoto numa propriedade privada que o proprietário está alocando para o tomador, tá? Para a concessionária, por exemplo. Então, ele precisa apresentar a matrícula do imóvel, tá? E também uma declaração, tem um modelo, que é o anexo 11 do MPO, uma declaração do proprietário dizendo que ele está locando, né, junto aí no caso com o contrato de locação, ou que ele está cedendo, né, aquela área para o tomador desenvolver o projeto X no período tal, tal, tal. Se é um projeto de restauração ecológica numa propriedade rural, mesma coisa, precisa da declaração do proprietário que ele está disponibilizando o terreno para executar o projeto, tá? E ainda no caso de projetos
estruturais, né, no caso das obras, a RT ou a RRT, do responsável técnico pela elaboração do projeto básico ou executivo, e também do responsável técnico que vai acompanhar o empreendimento FEIDRO, né, e que vai fazer a fiscalização, o acompanhamento daquela obra, tá? Então, para qualquer projeto estrutural, precisa da RT de quem elaborou o projeto e da RT de quem vai ser o responsável técnico pelo empreendimento FEIDRO. Além da RT para empreendimentos estruturais, tá? O FEIDRO também exige a RT para empreendimentos não estruturais que tenham como produtos projetos básicos, executivos, obras. Então, por exemplo, plano de drenagem, tá? Quando você vai fazer um plano de drenagem, lá, como proposta final, vai ter propostas de projetos e obras a serem executados, né, futuramente. Então, nesse caso, também precisa da RT de quem elaborou o termo de referência e de quem vai ser o responsável técnico pelo acompanhamento do empreendimento FEIDRO. Porque essa pessoa, ela vai validar os produtos. Então, ela tem que ter um conhecimento técnico mínimo daqueles produtos que estão sendo entregues pela contratada, se estão adequados, né? Então, vai ter lá projetos de obras. Então, nesse caso aqui, precisaria ser um engenheiro civil, por exemplo, né? Então, precisa da RT desses profissionais, tá? E, eventualmente, algum outro documento, a solicitação do agente técnico, do próprio comitê, né, durante a análise aí, que entender que falta algum documento complementar, né, perante a realidade daquele empreendimento, tá? Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, tá? Modelo do FEIDRO. Então, existem os modelos do FEIDRO. Tem muito amador que manda um modelo interno deles. Não, precisa ser encaminhado no modelo do FEIDRO. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses modelos. Então, basicamente, se é um projeto não estrutural, o que que precisa? Termo de referência, planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, tá? Estou falando de documentação técnica. E se for aí os projetos estruturais, as obras aí tem toda essa questão de licença, outorga, a posse do terreno, né, a disponibilidade do proprietário, a RT. Lembrando que se for terreno público, tá? Também precisa de documentação. Decreto de desapropriação, decreto de que aquela área é uma área pública. Tem alguns casos que tem a matrícula também em nome do poder público, então não importa se privado ou público, precisa da documentação de disponibilidade do terreno, tá? E aí temos a documentação financeira, que aí ela vai variar de acordo com o tipo de tomador. Então, no caso de prefeituras, por exemplo, o que é solicitado? Vai o CNPJ e o atestado da Câmara Municipal que comprova o mandato do prefeito atual, porque o prefeito, quem é o responsável legal no caso das prefeituras. Aí vou dar um exemplo. No caso da entidade, das entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, é solicitado a cópia do estatuto e cópia da última ata de eleição da diretoria, registrada em cartório. Tem, por exemplo, também a certidão do CRCE, que é o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades, que isso não é municípios, né? Então, dependendo do tipo de tomador, tem uma relação da documentação financeira, tá? Então, entra lá na deliberação do comitê, a 214, tem lá o link, né, aqui que eu coloquei. Então, para cada tipo de tomador. Então, se é uma prefeitura, entra aqui na administração direta e vai ver o rol de documentos que precisam ser apresentados até o dia 30 de janeiro, tá? Então, toda essa documentação aqui precisa ser apresentada até o dia 30 de janeiro. Que mais? Alguns regramentos, tá? Então, lembrando, apresentou os projetos até dia 30 de janeiro, a FABAT faz uma análise prévia, vou falar um pouquinho mais para frente, depois vem a análise das câmaras técnicas, e aí nessa análise o comitê estabeleceu algumas regras, né? Então, eles serão inabilitados sem direito à complementação, tá? As propostas que não se enquadrarem nessas ações financiáveis que eu acabei de falar, né, na outra apresentação, se for um projeto não estrutural, é condicionante ter metodologia. O projeto não apresentou metodologia, ele está automaticamente inabilitado. Se for um projeto estrutural, se for obra, não apresentou o projeto básico, também ele é inabilitado sem direito a complementações, tá? E se for um projeto misto? O que que é um projeto misto, Bia? Um projeto de
resíduos, que pede a construção de uma central de triagem, é uma parte estrutural, e também pede recurso para a educação ambiental, é a parte não estrutural. Então, isso é projeto misto, tá? Então, nesses casos, se não apresentar nem metodologia e nem projeto básico, o projeto é inabilitado, sem direito a complementações. E também aquela proposta que não tiver um mínimo de nota 9, tá? No TR. A gente vai falar também um pouquinho sobre a questão da pontuação. Então, para ter direito a uma complementação, né, ele tem que ter um mínimo ali, né? Não pode entregar qualquer coisa, né? Infelizmente, às vezes acontece, o pessoal, para cumprir o prazo, né, entrega uma coisa bem básica ali e só para não perder o prazo. Então, assim, ele tem que ter um mínimo para que as câmaras técnicas avaliem para poder ser solicitado uma complementação, tá? E aí, após esse pedido de complementação pelas câmaras, eles não atenderem um mínimo de 15 pontos, aí o projeto ele também é inabilitado. Então, ele tem que ter no mínimo 9 para complementar algumas informações que ficaram faltando. E se mesmo após a complementação ele não atingir 15, por que 15? Porque a nota total do TR é 30. Então, ele tem que ter no mínimo 50%, tá? Para ele poder ser encaminhado para pontuação e hierarquização final. Outros pontos, né? Se não apresentar solicitações, é, solicitado pelas câmaras técnicas, ele é automaticamente inabilitado. Se não apresentar as parcerias, quando é parceria essencial ao projeto, tá? Que é parceria, vamos dizer assim, obrigatória, que são alguns casos. A exemplo dos projetos de resíduos, que é a cooperativa que vai fazer a operação da central. Então, a parceria com a cooperativa, nesse caso, ela é obrigatória. Então, se não apresentar a parceria com a cooperativa, o projeto também ele é inabilitado, tá? Ou se não apresentar o protocolo de licença ou de outorga também, não dá para encaminhar projeto, tá? Sem protocolo desses documentos. Então, assim, de forma resumida, o processo de análise, tá? Até 30 de janeiro, os tomadores precisam encaminhar esses documentos para o e-mail do comitê. Até o dia 6 de fevereiro, né? Durante uma semana ali, a FABAT, ela faz um checklist da documentação. Então, ela vai fazer vai publicar uma relação dos projetos que estão faltando documento. Às vezes acontece, na hora de enviar, esqueceu de mandar a planilha de orçamento, ou o arquivo não abre. Enfim, faltou algum documento ali, a gente faz, né, dá essa oportunidade o tomador eventualmente complementar, tá? E aí vocês vão ter 2 dias úteis, então até o dia 10 de fevereiro, para fazer essa complementação. Tá? Então, assim, não é algo que, eu ainda vou fazer o projeto básico. Não, é algo que esqueceu, que ficou faltando ali de encaminhar, né? É uma coisa bem pontual, tá? Porque isso é um prazo bem curto. E aí, a partir desse momento, né? Então, de 10 de fevereiro até 13 de maio, são 3 meses, que é o período de análise pela FABAT, pelo comitê, para solicitar a complementação para os tomadores retornarem e aí ter a pontuação e a hierarquização dos projetos. E aí, os projetos que forem hierarquizados e conseguirem o recurso, porque muitas vezes a gente tem projetos habilitados, né, que tem lá a hierarquização, tem toda a pontuação né, dos melhores pontuados para os menores pontuados, mas às vezes a disponibilidade de recursos é menor do que o valor dos projetos. Então, apesar de às vezes ele ser hierarquizado, ele ser habilitado, às vezes ele não consegue o recurso, né? Então, aqueles projetos que conseguirem um recurso, eles são encaminhados para a plenária do comitê, que é quem de fato bate o martelo, né, e delibera o recurso. Então, olha, a prefeitura X, ela vai ter 2 milhões de reais para executar o projeto Y no município tal, na subbacia tal. E aí, então, assim, de janeiro até final de maio, gente, é o período de análise pelo comitê. A partir de 29 de maio, os projetos eles vão entrar no sistema do FEIDRO e entrar dentro do processo do FEIDRO, tá? Então, aqueles projetos que conseguirem um recurso, tá? Lá, né, para maio, né, para plenária,
os tomadores deverão cadastrar esse projeto no Sinfeedro, que é o sistema de informações do FEIDRO, e a partir dali, toda a documentação, né, toda a tramitação, ela é feita online, né, os comunicados são enviados para os e-mails cadastrados pelo tomador, os pareceres do agente técnico ficam lá, enfim, toda a interação é feita pelo sistema do FEIDRO, tá? E aí ele entra na fase do FEIDRO. Então, o que eu falei aqui agora, né, de janeiro até final de maio, é a fase do comitê de seleção do comitê, se aquele projeto ele é prioritário para o comitê, se ele está dentro do plano de bacia, se ele está minimamente estruturado para ser indicado ao FEIDRO. Aí, a partir da indicação pelo comitê, ele vai ser cadastrado, então, no sistema, tá? E aí ele fica como indicado lá no sistema. A Secofeidro, ela vai analisar esse documento e só confirmar se ele realmente está previsto no plano de bacia e nos programas de duração continuada, ou seja, se o FEIDRO de fato pode financiar aquele projeto, tá? Aqui no AltGT a gente faz uma análise bem detalhada, então é, dificilmente, nos últimos anos não tivemos projetos devolvidos nesse sentido, tá? Então, tudo que o comitê indica tem seguido, né, para o agente técnico. Então, ele vai para o agente técnico, que é o consórcio, que como eu comentei, ele vai analisar o projeto em mais detalhes. O comitê, ele faz uma análise, mas o agente técnico, ele vai analisar a minúcia, né, se todos os itens podem ser financiados de acordo com o manual do FEIDRO, se o valor solicitado dá de acordo com o valor de mercado, né? Então, ele vai fazer a análise técnica mais detalhada. Ele pode solicitar complementação, aí o tomador também tem a oportunidade de complementar, ou reprovar. É difícil o agente técnico reprovar de primeira, tá? A não ser que seja um caso muito assim, discrepante, né? Mas, enfim, eles sempre pedem complementação. E aí, o projeto sendo aprovado, ele vai para o agente financeiro, que vai analisar, né, se as certidões estão ok, né, vai analisar a parte do contrato, dos documentos de constituição, né, da instituição, vai analisar toda aquela documentação financeira, se estiver tudo ok, vai emitir o contrato de financiamento. Lembrando, gente, que não pode ter pendência em certidão. CADIM, enfim, as certidões que são solicitadas. Porque no momento da emissão do contrato, o agente financeiro ele vai verificar. Se tiver com pendência em certidão, precisa regularizar para poder emitir o contrato, tá? A partir da emissão do contrato, que ela deve ocorrer até dezembro do ano que vem, o tomador ele vai ter aí, então, um período de até 150 dias para fazer o processo licitatório e receber a primeira parcela do financiamento, tá? Então, só para vocês entenderem o processo. De janeiro a maio do ano que vem é a seleção pelo comitê, né? Projeto indicado pela plenária lá em maio, ele vai para o trâmite do FEIDRO, tá? Nesse ano a gente teve projetos aí com 2 meses que já, a partir de maio, mais ou menos, que conseguiram ter já contrato emitido. Então vai depender também da agilidade do tomador em responder as dúvidas, né? As complementações do agente técnico. Se ele tiver com as certidões tudo ok também, tá? Então, aí o prazo é até dezembro do ano que vem para a emissão do contrato, mas quanto antes vocês atenderem as recomendações, cumprirem os prazos, melhor ainda. E aí, a partir do momento da emissão do contrato de financiamento com o FEIDRO, o tomador faz o processo licitatório, manda a documentação para o agente técnico e tem aí a liberação da primeira parcela, tá? Liberou a primeira parcela, aí entra no processo de execução do projeto. Então, se tiver tudo redondinho, tiver, né, tudo certo, o tomador atender, o agente técnico financeiro também cumpriu os prazos ali, maio, vamos por junho, julho, final de agosto, a gente já teve, que nesse ano a gente teve aí projetos já com os contratos emitidos, tá?